It's great to QSO in Morse again. Instead of talking till I'm hoarse again. I know I'm on my hobby horse again. But it's great to QSO in Morse again. Bem, primeiro eu me tornei telegrafista, né? Aprendi telegrafia lá na sala de aparelhos e depois parti para ser sócio da Labriano, sócio da Labre com 15, 16 anos de idade. Bem, eu arranjei um emprego lá para entregador de telegrama com 13 anos de idade. Não tinha condição nenhuma de ser telegrafista nem radioamador. Mas passei a me interessar por essas duas coisas, vendo os telegrafistas trabalhando e os radioamadores na Labre, lá próximo, que tinham umas conversas que me achavam muito interessantes e eu gostava de ir para lá conversar com eles. Como é que era essa interação com os telegrafistas do Correio? Como é que era essa sala? Era uma sala muito barulhenta, uma sala que tinha muitos aparelhos telegráficos. Hoje tá tudo, não existe mais, aquilo tudo já foi substituído, as comunicações eram precárias naquela época. E o código Morse predominava em todas as comunicações, pelo menos aqui no estado do Ceará. Era uma função muito importante de telegrafista e eu morria de inveja daquele pessoal que eu via trabalhando naquela sala barulhenta. Bem, em primeiro lugar eu tinha que completar os 18 anos de idade, que era a idade limite tanto para ser telegrafista como para ser radioamador. Eu ainda era um menino, 14, 15 anos de idade, tinha que primeiro atingir a maioridade para poder fazer o concurso para telegrafista e também o exame para radioamador. Não tinha jeito, tinha que esperar completar os 18 anos. Estudei muito, fiz o exame para telegrafista, passei, fui nomeado. Aí as prioridades alteraram também, comecei a pensar em casar, entrou Dona Zilma aí na história. E com 20 anos de idade já me casei. E o plano para me tornar radioamador demorou mais um pouco para se concretizar. E depois de casado, aí o radioamadorismo ficou em primeiro lugar. Fiz o concurso, o exame para radioamador, que demorava bastante a sair o resultado. E só em fevereiro de 1962 foi que saiu a minha licença, meu indicativo inicial foi PY7VJZ. Nessa época todo o Brasil era, os radioamadores de todo o Brasil eram PY, e a sequência de letras era concedida de ordem alfabética. E o meu indicativo que me coube foi esse. Eu então não tinha condição de comprar um equipamento, nem existia equipamento para se comprar naquela época, eu tive que operar com um rádio feito em casa, construído pelo Chicotran, um amigo meu. Era um rádio caseiro, construção caseira, duas 807, moduladas por duas EL36, mas que eu usava principalmente em telegrafia. O receptor era um rádio caseiro também, um rádio no releiro, como nós chamamos, que foi acrescentado nele um band spread, para aumentar a banda, um oscilador de batimento para poder receber os sinais de telegrafia, e foi com esse equipamento precaríssimo que eu consegui o meu primeiro diploma do DXCC. Isso foi por volta de 1964, por aí. E como é que era o radioamadorismo nessa época? Era muito diferente de hoje. Naquela época era tudo muito precário, não existia, você não tinha como comprar rádio industrializado, você tinha que construir ou mandar fazer seu próprio equipamento. As antenas também eram muito precárias, todo mundo tinha antena de polo, os mastros baixinhos, mastros de madeira. Era realmente um amadorismo ser radioamador naquela época. E as antenas e a banda, como é que era a banda naquela época? Bem, eu tinha condição só de operar 40 metros, porque o rádio só saía em 40 metros. Então o teu DXCC foi em 40? Foi todo em 40 metros, CW. Em quanto tempo você fez o DXCC? Foi mais de um ano, talvez 2 anos, não sei bem. Só operava CW? Principalmente CW. Eu operava em fonia também, mas muito pouco. Nunca me interessei por fonia. Nunca aprendi a falar no rádio. Bem, primeiro com a lei 497, eu passei para PT7 e VJZ. E não fiz opção por outro indicativo. E em 1979, num churrasco na casa do Schneider, não me lembro, PT7 SCR, aqui em Fortaleza, eu estava lá com vários outros radioamadores, estava presente lá o diretor eventual do Dentel, Major Alencar, estava conosco lá no churrasco, e eu perguntei a ele se podia trocar meu indicativo.
Ele falou que se o indicativo tivesse vago, eu podia ir lá segunda-feira, que ele cuidava disso. Eu fui segunda-feira lá, falei para ele qual era o indicativo que ele queria, PT7AA, e ele me deu a licença, isso em 1979. E dizem que esse indicativo é da LAB, mas a LAB nunca se pronunciou, eu nunca me julguei culpado de tomar o indicativo da LAB. E aí, como PT7AA, foi uma nova fase no radioamadorismo? Foi. Em 1989, eu já estava aposentado, conheci Carl Mesquita Leite, lá de Natal. É um indicativo. Hein? PS7KM. PS7KM. E ele me convidou para uma expedição, no Rochedo de São Pedro de São Paulo, e eu topei. Eu fiz mais algumas expedições com ele, fiz 13 expedições no total, passei 12 anos fazendo uma expedição atrás da outra. Até que em 2000, eu já cansado de tantas expedições e com a idade tive que parar. Mas conta a experiência da primeira expedição. Primeira a gente nunca esquece. A primeira foi mais complicada, né? Porque o Rochedo é um lugar muito difícil, de acesso muito difícil. Nós não tínhamos dinheiro para bancar o aluguel de embarcações, a gente tinha que ir de carona em barco pesqueiro e não tinha muita mobilidade, a gente tinha que ir de acordo com o que os pescadores faziam, tinha que rezar pela cartilha deles. E a prioridade deles era a pescaria. Jogavam a gente lá no atol e iam pescar, e a gente ficava lá uma semana esperando que eles terminassem de pescar para poder voltar. Não era nada fácil, os problemas eram muitos, tinham que ser resolvidos de qualquer maneira. Nunca foi uma expedição muito importante porque as condições eram muito precárias, mas nós temos certeza que fizemos o melhor que nos era possível. Você foi quantas vezes no atol? Três vezes, 89, 94 e 97. Dessas 13 expedições que você fez com o Carl, conta alguma história inusitada que aconteceu? São várias, tem várias histórias inusitadas. O atol já é uma história inusitada, mas aconteceram várias coisas. Uma delas, na primeira viagem, logo quando eu entrei no atol, remando no barquinho, na jangadinha de desembarque lá, entrando naquele paredão, eu tive a perfeita impressão que eu já tinha estado ali antes. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas aconteceu comigo. Eu olhei para as pedras e já estive aqui antes. Isso passou, eu não comentei com ninguém, mas foi uma coisa que ficou comigo. Outra vez, também um caso que tem a ver com espiritualismo, foi no retorno da viagem de 1997, quando nós voltávamos de carona, fomos num barco que teve que se pescar em outro lugar, nós voltamos de carona no outro barco, sem água e sem comida. Os pescadores tinham acabado com tudo no barco, não tinha mais água para beber e nem comida. Nós demos para ele o que restou do nosso material, inclusive o gás butano, e fizemos uma viagem de volta praticamente sem comida e sem bebida. Num cochilo grande que eu dei lá durante essa viagem, de madrugada, eu sonhei com a minha casa, comentei com o Carl, e 3 dias depois, quando eu cheguei em casa, minha mulher comentou que naquela ocasião, naquele horário, ela acordou com meus passos subindo a escada, e eu lá ouvi o meu chamado no portão, foi abrir o portão e lá não tinha ninguém. Então eu passei a acreditar que nessa viagem eu vim realmente na minha casa. Nunca acreditava muito, não acreditei muito nisso, mas esse episódio veio mudar a minha maneira de pensar na vida das pessoas. Durante os anos 90, eu comecei a me interessar pelo Manchester Mineira, o teste Manchester Mineira. Naquele tempo o diploma concedia troféus ao campeão Norte e Nordeste, e tinha também, como tem até hoje, o diploma do campeão absoluto. Eu sempre fui contra essa concessão do diploma para nós nordestinos. Era um prêmio de consolação, né? Mas o Edson Fonseca insistia em manter aquilo ali, e eu praticamente todo ano ganhava aquele diploma. E até que enfim ele tirou. E eu passei a participar realmente do diploma total, né? E por duas vezes, 97 e outro ano, não me lembro qual foi, eu ganhei o troféu campeão absoluto. Isso foi na década de 90, não sei bem quais foram os anos.
Então o Manchester Mineira praticamente foi a tua porta de entrada em competições. Foi. Eu nunca me interessei por outros contextos, sempre fiquei muito afastado deles. Às vezes até tentava entrar, mas nunca tive interesse total nisso. E fala um pouco do Ford X, como foi o Ford X? Sim, o Ford X eu sou praticamente um dos fundadores, né? Luciano, PT7WA, o Elísio e o Freire criaram o Ford X. Nessa época eu estava afastado do rádio, passei uma temporada afastado, trabalhava no Jornal O Povo, trabalhava muito, não tinha tempo para o rádio. Comprei um radinho de VHF e participava do Ford X no VHF, batendo papo com eles, operando do carro, porque não tinha o carro, nem fonte de alimentação eu tinha, eu operava com a bateria do carro. Eu, pouco a pouco fui retornando, voltei aos DX e me turmei de novo na parte de fazer contatos para o DXCC, com o interesse de aumentar o score no DXCC. Sempre participei dos programas do Ford DX, dos encontros, nunca deixei de fazer parte de tudo aquilo. Tino, tem uma história inusitada no Manchester Mineira 2006. Como é que foi? Em 2006, nós estávamos operando aqui no sítio do Barreto, no sítio Caturé, em 2 rádios separados, você num e eu no outro, para tirar, ambos disputando o título de campeão absoluto do Manchester Mineira. Acontece que a minha mulher teve um problema de saúde dias antes e foi internada no hospital para a instalação de uma ponte para um stent no coração, na coronária do coração. E estava lá na UTI, no dia do conteste. Eu vim para fazer o conteste, deixando a mulher internada na UTI. Lá da tarde, eu ia muito bem no conteste, disputando com você pau a pau, quando recebi um telefonema da minha filha avisando que minha mulher tinha recebido alta e tinha que voltar para casa naquela tarde. Eu tentei desconversar, falei com ela para conversar com o médico para ela passar pelo menos mais um dia lá, mas não teve jeito, eu tive que abandonar o contexto. E você ainda ligou para o médico, né? Mas não teve jeito não, eu tive que me conformar com isso. Você estava pedindo para o médico para deixar ela mais tempo na UTI? Pelo menos mais um dia. Só para fazer o conteste? Para ganhar o conteste. Você completou 50 anos de radioamadorismo, de 62 até agora 2013. Vai fazer 51 anos de radioamadorismo. Nessas 5 décadas de radioamadorismo, o que você viu o radioamadorismo mudar? Mudou para melhor, para muito melhor. Naquela época tudo era muito precário, tudo muito difícil. Você não tinha acesso a equipamentos, não tinha acesso a nada. Eu fiz meu DXCC usando um manipulador de pau, um manipulador de madeira que eu mesmo construí, porque não tinha onde comprar um manipulador que prestasse. Então era melhor fazer um. O rádio, como eu falei, era um rádio construído em casa. A antena era de polo, né? Tudo era muito precário. Hoje está muito fácil você se tornar radioamador, tem tudo aí à disposição, você tendo dinheiro você consegue tudo. A telegrafia, por exemplo, só teve a ganhar com o advento do computador. Na minha época, fazer um conteste de telegrafia era um sacrifício. Hoje, com o N1MM, você faz e acontece, nem se fica cansado, né? Os scores são altíssimos, não tem comparação. O radioamadorismo está hoje 1000 vezes melhor do que quando comecei. E sempre dizem, o radioamadorismo vai acabar. O que você acha? Não vai acabar, pelo menos no que depender de nós, né? De mim principalmente. E a telegrafia continua também evoluindo. Naquela época eu comecei, o normal era você trabalhar uma estação com uma velocidade máxima de 20 palavras por minuto. Quem trabalhava com 25, 30 palavras por minuto era um cobrão. Hoje nós fazemos conteste com 40 palavras por minuto e olha lá, nem sequer fica cansado, né? Melhorou muito, o ouvido da gente melhorou também. Apesar dos meus mais de 70 anos, eu continuo educando dia a dia mais os meus ouvidos. E você tem uma mensagem para quem está começando no radioamadorismo? Que vá em frente, siga o nosso exemplo não só o meu, mas de toda a turma aqui de Fortaleza, que tem sangue no radioamadorismo, tem o radioamadorismo na veia, e
vocês podem perfeitamente seguir o exemplo que nós estamos dando. Telegrafia você acha importante ainda hoje? No radioamadorismo é onde ainda a telegrafia continua de vento em popa, né? Cada dia melhorando mais, e a tendência, pelo que eu vejo, é ficar cada dia melhor. Você tem um curso de telegrafia na internet, né? Tem, tá lá, é de graça, qualquer um pode baixar, muita gente já aprendeu com ele. É um curso feito artesanalmente, não é rebuscado, é um curso muito simples, mas que funciona perfeitamente. Muita gente já estudou por ele e aprendeu. Eu recomendo a qualquer um a ir lá e pegar na internet, e não só o curso de telegrafia, como os exercícios. Tem muita coisa lá no meu site que pode ser aproveitado por quem tem interesse em telegrafia. Dá o endereço do site. É pt7aa.jimdo.com. Então, obrigado, Tião. Eu é que agradeço. It's great to QSO in Moss again. Instead of talking till I'm hoarse again. I know I'm on my hobby horse again. But it's great to QSO in Moss again.